Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Plano Seguro. Chegamos ao 7º. Já trouxemos aqui diversas dicas para você ter um convívio melhor em sociedade, na sua família e para você ter uma vida mais longa. Chefe de cozinha, até falamos de saúde bucal, trouxemos a sua saúde de uma maneira geral, a parte de você praticar atividades físicas, enfim, todos os episódios estão na playlist aqui ao lado. E hoje nós vamos falar sobre como o esporte pode impactar a sua vida e não só a sua, mas da sociedade como um todo. Por isso eu estou aqui nesse cantinho especial do nosso estúdio de podcast da Band News FM, porque a nossa mesa está cheia. Vamos colocar para vocês observarem um pouco essa nossa mesa, primeiro com o advogado da Demarest Advogados, ele é especialista em societário e também seguros, o André Alarcon. Ao lado dele temos a presidente do Instituto Sou do Esporte, a Fabiana Bentes, e do outro lado da nossa mesa, o Emerson Appel, que é gestor de esporte e relações institucionais do Comitê Brasileiro de Clubes, e ele, o CEO da seguradora ALM, o Alexandre Domingues, com Z. Sejam todos bem-vindos. Este é o Plano Seguros, que está começando agora com uma participação especial, um podcast especial. Então roda a vinheta. Alexandre Domingues, começando esse podcast diferente, com uma mesa cheia, tudo bem? Tudo bom, Lacerda? Continua vingativo, né? Esse Z vai acompanhar o resto da vida. Escrever errado, eu fui falar que ele escreveu errado, ele agora fica em cima do Z. Mas vamos lá, você eu perdoo. Até porque serão mais videocasts, né? A gente é melhor perdoar. É melhor não ter razão. Na realidade, a mesa está cheia porque nós vamos falar de uma coisa chamada convívio. Quando a gente convive, a gente não convive sozinho. Então, é mais do que importante a mesa estar cheia. Porque a gente vai falar de um tema que a gente vem tocando nele aos poucos, em cada um dos videocasts, muito mais ligados a uma pessoa, a uma situação, a preparar uma pessoa para o convívio. E a gente, agora está na hora de a gente falar um pouco de como a gente propiciar o convívio para as pessoas. Como incluí-las numa sociedade, como fazer com que ela consiga ter mais pessoas por perto, de forma que ela consiga desenvolver dentro dela uma vida mais longa. Porque ela vai ter uma vida mais feliz. Quem se torna mais feliz consegue ver problemas e superar problemas de uma outra forma. Que dificilmente você, quando não tem esse convívio, não conhece as pessoas, você consegue se expor. E aqui nós temos uma mesa de diversas pessoas com diversas formações. Eu queria agradecer ao André, que propiciou toda essa mesa e essa ideia da gente encontrar o esporte não só como uma atividade física, mas muito mais do que isso, né? E a gente falar um pouquinho também com o Emerson, como é que a gente consegue fazer com que isso aconteça, né? Eu queria agradecer a todos eles. E a você não vou agradecer não, porque você está muito chato. Mas você agradece, já agradeceu nos últimos 6. É ele, daqui a pouco ele vai dizer terá que outros. Donato, aí. Mas vamos começar, primeiro trazendo uma separação. Até no nosso papo inicial, a gente bate muito até então na prática de atividades físicas. E agora a gente fala do esporte, que acaba fazendo uma parte, né? Tem gente que usa como um hobby jogar um futebol, que é um esporte, mas considera uma prática de atividades físicas. Como é que a gente separa isso para trazer essa visão que a gente pretende debater hoje nesse episódio, para a gente já começar separando o joio do trigo? Bom. Vai lá. Para mim, primeiro? Começa com você. Começa com o Emerson. Olha só, primeiro, muito prazer em estar aqui, um agradecimento especial. Trago um abraço do nosso presidente Paulo Maciel, que é aqui do Rio de Janeiro, o presidente do Tijuca Tênis Clube por muitos anos, né? Mas é uma pergunta muito boa, né? Como separar isso, né? A atividade física, ela diferencia do esporte, obviamente, pela presença ou ausência de regras, né, específicas, de metodologias, né, de participação. E quando você fala de atividade física, você fala de promoção de saúde física e mental, não apenas da atividade física. Quando você fala de esporte, você fala também de inclusão, você fala de regras, fala de respeito, de companheirismo, de liderança. Então é de fundamental importância, né? E o esporte ele tem uma importância enorme como ferramenta inclusiva, não só no nosso país como no mundo. E estamos aqui para debater isso, para trocar ideias e realmente contribuir para esse debate aí que para mim vai ser
maravilhoso. Você pensa numa sociedade em que a gente vive, que às vezes o regramento não é respeitado, principalmente na formação, as crianças que acabam crescendo sem esse regramento, como o esporte pode auxiliar nesse sentido, né? O que a vida longa de uma criança pode ser, digamos assim, atingida graças ao esporte? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Eu vou começar com uma palavrinha mágica, limite. Né? Toda criança precisa de limite. E o esporte, ele vem com essa carga de competição, ela vem com essa carga de regras, com essa carga de valores, de cidadania mesmo, que impõe limites. Né? Então, toda criança que, obviamente, ela tem um acesso à competição, ao esporte em si, a gente está, assim, diferenciar um pouco da competição nua e crua, mas ensinar a criança a competir, a respeitar o adversário, a impor dentro da sua conduta limites, é o que a gente realmente precisa, digamos, na construção dessa cidadania plena que o esporte oferece. E tem uma questão que a gente estava até falando aqui antes, que eu gosto sempre de reforçar, porque tem muitos pais hoje, por uma questão de, às vezes, situação mesmo, mas às vezes por, talvez, falta de entendimento sobre o esporte, é que toda criança, quando as pessoas falam, tem criança que não gosta de esporte. Não. A gente entende que tem criança que não conheceu o esporte que gosta. Então, isso também traz uma amplitude de conhecimento, de relacionamento. Você tem o esporte coletivo, você tem o esporte individual, você tem a luta, você tem uma série, você tem o mar, você tem os lagos, você tem as canoas, você tem, né? No rio você faz canoagem, no remo você faz na lagoa, no surf você faz na praia, o vôlei você faz na areia, o vôlei você faz dentro de um ginásio. Então, você tem uma diversidade de modalidades muito grande que a gente não pode limitar, digamos, o entendimento que a criança não gosta de esporte, porque ela talvez não tenha conhecido aquele esporte que ela gosta. Sim. Então, eu acho que hoje, a gente tendo avançado, principalmente, né, o Rio de Janeiro tendo sido uma cidade olímpica, os Jogos Olímpicos terem chegado para perto do cidadão no Brasil, a gente tem que ver o esporte efetivamente de outra forma, como uma ferramenta não só de inclusão, de empregabilidade, de geração econômica, e com uma série, digamos, de benefícios na sociedade que, efetivamente, quem não tem o esporte dentro da sua construção de cidadania plena perde muito. Então, é esse entendimento do valor do esporte dentro da sociedade que eu acho que a gente precisa começar a entender. Agora, André, esses valores que a gente trouxe aqui agora, se você for comparar, por exemplo, o Brasil com um outro país em que o esporte é colocado em primeiro lugar, como é que a gente atinge esse nível? Como é que a gente começa a ter essa virada de chave para colocar o esporte em primeiro lugar e onde estamos hoje? Para onde a gente quer chegar e onde estamos? Ótimo, Lacerda. Bom, primeiro, obrigado, Alexandre, pelo convite. Aí, uma honra, um prazer estar aqui com todos vocês aí da mesa. A gente tem, né, no Brasil, ainda muito o que caminhar no esporte. Então, acho que aqui a gente tem com o Emerson, com a Fabiana, que vivem isso na prática, né? Eu acho que é uma conjunção de fatores, né? Tanto do governo, lógico, para propiciar ali as instalações, onde as pessoas, os jovens, possam iniciar ali suas práticas esportivas, mas também da iniciativa privada de ter um pouco mais de atenção e investimentos nessa área, porque, como a Fabiana bem colocou, o esporte é uma ferramenta de transformação social, cultural, né, de propiciar o bem-estar das pessoas. Então, é uma ferramenta poderosíssima aí a questão da prática do esporte. Lógico que a gente tem ali um percentual muito pequeno daqueles que vão se tornar atletas, né, de nível competitivo, olímpico até, mas esse caminho todo ele é muito longo. Então, quanto mais jovens, quanto mais pessoas você puder trazer para esse universo, mais transformação a gente consegue. Então, acho que a gente tem um caminho ainda bastante longo para desenvolver com esses diversos atores para chegar num nível que a gente espera e que almeja aí dos países do primeiro mundo aí mais desenvolvidos. Mas é uma ótima oportunidade, né? Nos grandes desafios
a gente tem as maiores oportunidades. Então, acho que a gente aqui, como nação, a gente tem ainda muito que desenvolver. E até muito legal, eu acho que posso dar um gancho aqui para a Fabiana falar um pouco do estudo que a Sou do Esporte tem feito justamente para mapear, né, esse ecossistema do esporte. Então, o que a gente tem, a Fabiana vai poder falar melhor aqui, mas está se iniciando esse estudo para justamente se desenvolver ou se identificar onde, né, quais regiões do país você tem oportunidades, o que pode ser melhor explorado e onde há mais essas oportunidades mesmo para esse desenvolvimento do esporte nacional. E isso é um ecossistema fantástico, porque aí você atrai investimento, você atrai a inclusão social, você atrai toda uma formação de profissionais que vão se envolver nessas atividades. Então, é muito rico, né? O universo ali desse ecossistema é muito grande e muito abrangente. Explica então pra gente, Fábio, porque o que você falou, né? O Brasil é uma característica continental e, obviamente, cada região tem a sua característica, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o mar, tem os esportes ao ar livre, mas tem áreas do Brasil que o clima não é tão propício para isso. Às vezes a umidade é muito alta, o tempo é muito seco, às vezes um esporte num ambiente mais fechado, com uma refrigeração facilita um pouco mais. Como é que está esse mapeamento e que Brasil é esse que a gente está começando a entender um pouco mais? Ele é um desafio, na verdade, porque esse projeto surgiu na pandemia, quando a gente entendeu que o governo federal, na ocasião, não ia dar prioridade, digamos, ao ecossistema do esporte em termos de auxílio público mesmo, né, das políticas públicas que eventualmente teriam, como, por exemplo, houve na cultura. E aí houve um entendimento muito claro meu ali que a gente não falava como esporte, a gente falava como modalidade. Tem um futebol, tem isso, tem aquilo outro. Então a gente não conseguia reunir qual era a referência econômica, né, o PIB do esporte em termos de relevância para o país. Aí a gente, durante 2 anos e meio, a gente lutou pelo recurso, conseguimos por emenda parlamentar do anterior deputado federal Paulo Ganimi, do Partido Novo, e foi muito bom porque tinha que ser o poder público efetivamente para viabilizar esse estudo, porque a gente não queria nenhuma interferência em termos de entendimento se algum banco, alguma coisa que fosse financiar tivesse alguma tendência, né? Então, a partir daí, a gente conseguiu montar uma equipe muito qualificada. Essa equipe está primeiro discutindo qual é o ecossistema do esporte, efetivamente, né? Então, a gente está falando de academias, né, academia de prática de atividade da musculação, ela é ou não do ecossistema do esporte, além do fitness, ou além dos clubes e etc. Então, essa reunião, esse estudo vai demorar praticamente 1 ano, né? A gente vai ter o primeiro Congresso de Economia do Esporte ano que vem. E a ideia é mapear não só o ecossistema econômico em sentido de quem são os atores, os players do mercado que injetam grana, dinheiro, né, e que gera emprego, que gera renda, que gera um ecossistema promissor, tecnologia, hotelaria, turismo esportivo, enfim, tudo que está associado ao esporte, além da prática efetivamente, né, dos atletas, etc., do recurso do poder público também, do recurso das forças militares, por exemplo, que a gente tem o programa das forças militares, tem o programa do Comitê Brasileiro de Clubes, do Comitê Olímpico do Brasil, enfim. Então é um recurso oriundo, mas que não se mediu ainda o impacto desse recurso, né? A gente sabe o que vai acontecer com esse recurso, mas efetivamente o que ele traz de retorno para a nossa sociedade. E esse é um projeto que ele vai trazer esse mapeamento, vai trazer o mapeamento dessas modalidades e vai trazer o mapeamento das regiões das modalidades. Porque às vezes você tem uma empresa que quer investir no esporte, mas ela quer investir, sei lá, uma modalidade X, por exemplo, você vai falar boxe, onde é que eu vou investir? Pô, investe no Nordeste, porque o boxe é muito forte, a canoagem, né? Então, aonde que eu vou investir para a modalidade que eu quero? Então, é muito importante a gente entender, né, esse ecossistema de geolocalização do esporte, esse ecossistema financeiro, econômico do esporte mesmo, o que ele gera e quais são os players do mercado mesmo para a gente poder potencializar o investimento no esporte. Agora, a Fabi falou dos clubes, o Emerson. Qual o papel dos clubes neste processo de formação de atletas? Ou não coloco nem uma formação de atleta, mas uma formação de um caráter de um cidadão. Porque como o André falou, às vezes 1%
desse universo acaba virando um atleta profissional, um atleta olímpico, sendo reconhecido mundialmente, mas a gente vai em clubes, principalmente clubes grandes que disputam algumas modalidades aqui no Brasil, e a gente vê um grande celeiro, mas que são pessoas que às vezes não conseguem seguir porque o funil acaba apertando, né? Qual o papel do clube nessa formação? O papel é importantíssimo, né? Porque se a gente for falar de inclusão, o clube hoje como estrutura ou como célula máter, né, da formação esportiva, a gente está falando de esporte, não de atividade física, né? Apesar de que as duas práticas existem dentro do clube. Mas a gente tem que voltar um pouquinho, pegando uma criança na base, onde que ela inicia, onde é que ela tem os primeiros contatos dela com o esporte. É na aula de educação física, dentro da escola, seja pública ou seja privada. E quando a gente se depara com isso, a gente vê um cenário muito caótico em relação à educação física escolar no Brasil, né? Eu estava lendo outro dia uma reportagem de um instituto chamado Península, onde apontou naquela pesquisa que eles fizeram que quase 35% dos professores de educação física no Brasil têm que levar o seu próprio material para a escola para dar as suas aulas. Você pega 96, 97% das escolas no Brasil não tem uma estrutura esportiva adequada, uma piscina, um ginásio, um tatame para uma aula de lutas. Então, mas independente desse cenário caótico, ainda no Brasil surgem talentos, né, dentro desse cenário esportivo educacional, vamos dizer. E quando surge esse talento, para onde que ele vai? Né? Ele vai para dentro de um clube. Ele é detectado, vai para um clube, e aí entra a importância social do clube, porque em muitas regiões do país existem os convênios clube-escola, onde você tem um grupo de alunos, estudantes, matriculados nas escolas, que representam a sua escola em jogos escolares, jogos colegiais, enfim, tanto regionais como estaduais e até nacionais. E por outro lado, essa equipe treina dentro de um clube, participando, representando esse clube em competições federativas, dentro do SND, dentro do Sistema Nacional do Desporto. Então o clube ele tem esse papel, por quê? Primeiro que ele abre as portas para esse aluno atleta, vamos dizer assim, e também quando você se depara com programas de leis de incentivo, federal, municipal e estadual, você tem as contrapartidas sociais. Então muitos clubes têm, estatutariamente ou não, ou somente regimentar, a figura do atleta credenciado, do sócio-atleta, do atleta militante, né? Eu fui gestor de clube há muitos anos e a gente tinha programas no clube que, se você não conseguia abrir as portas do clube para trazer a comunidade para dentro do clube, que é uma realidade complexa para um clube hoje no Brasil, mas você tinha a tua estrutura indo até a comunidade, fazendo atividade física ou fazendo esporte naquele clube, né? Projetos de tênis, de judô, enfim, de voleibol, que você conseguia pegar a estrutura que o clube tem, o material humano, né? o material físico, o recurso de equipamento, enfim, e levar para essas comunidades e fazer a prática de esporte. Então, o clube, além de ser um formador de atleta, formador de pessoa, de caráter, de personalidade, enfim, tudo aquilo que é inerente ao esporte, ele é também um agente importante na inclusão social, porque a gente tem números aí expressivos e quando você fala de resultados de performance, você tem muitos atletas, muitos esportistas que vêm dessa origem, né, de uma origem mais humilde e que tiveram a sua passagem de formação pelos clubes. Não, eu quero fazer um testemunho aqui, que é importante. Eu fui remadora do Flamengo e na época, no ano do centenário, foi em 95, o Buque, que era o técnico do remo do Flamengo, ele sabia quais barcos iriam ganhar aquela competição. Só que ele não queria ganhar só aqueles barcos, ele precisava ganhar o ano do centenário do clube, ele precisava ganhar o campeonato inteiro. E ele falou para mim que o único barco que ele não tinha certeza que ia ganhar o meu. E que eu tinha que ganhar, que o meu barco iria definir se o Flamengo iria ganhar ou não. Pega essa pressão. E aí ele falou para mim, o que você quer? Eu falei, eu não quero nada, porque na verdade eu vou ganhar. Mas já que você está perguntando, eu preciso da faculdade de jornalismo, porque eu queria fazer a faculdade e eu não tinha recurso na ocasião. Minha mãe não tinha na ocasião, ela já estava com o filho na faculdade, ela não tinha para o segundo. E aí ele falou, então tá bom, então você ganha, né? E eu vou te dar a faculdade. Né? Eu sou jornalista. Tá resolvido. E isso é uma
É um testemunho que, na verdade, não necessariamente é uma Rafaela Silva, que é uma medalhista olímpica, que isso também é importante a gente lembrar. Né, que a inclusão, às vezes, ela é desapercebida, né, pelas pessoas na rotina, porque eu sou uma prova viva de que hoje eu estou no esporte, minha organização chama Sou do Esporte, não é à toa. Né, eu sempre me voltei, de certa forma, para auxiliar o esporte, mas sabendo, digamos, com experiência própria, da relevância do esporte na vida das pessoas. Eu fico até emocionada. É barato. E são esses convívios, né, Alexandre, que a gente leva para a vida. São histórias que o esporte acaba proporcionando, independente de ter conquistas ou não. As histórias que têm esse final feliz, ou até as histórias também que não têm um final feliz. Porque também te ensina a lidar com frustração, né? Que hoje em dia, você tocou num tema muito interessante dos limites. As pessoas... nós estamos criando gerações e gerações sem limites. E isso é muito complicado, porque elas não sabem lidar com frustrações. E aí, para uma vida longa, isso é muito complicado, porque como você vai lidar quando você perde, quando você vai lidar quando leva um não, como é que é a sua saúde mental quando você não é o melhor cara no clube, quando você não é... Porque, na realidade, o mundo é uma pirâmide. O craque é um só. O grande craque do time, o dono da companhia, é um só. Os outros, muitas vezes, sustentam essa forma do craque, mas são tão importantes Mas são tão importantes como. Sem aqueles caras carregando, como a gente brinca, chama, carregando o piano, não teria. Só que esses caras que carregam o piano também passam a ter uma vida boa, passam a estar incluídos dentro de uma sociedade, ter seu papel reconhecido. Então o esporte tem uma... E a gente brinca muito com o futebol, porque a trave é muito grande, né? Então, existe a possibilidade do cara dar um chute, um time muito ruim, dar um chute, a bola entrar, se organizar lá atrás e ganhar. Quer dizer, ou seja, é um dos poucos esportes, talvez o único, que realmente Sansão ganha do Golias, né? Porque normalmente Sansão e Golias vai ganhar, se não ganhar vai melar, entendeu? Porque a trave é muito grande. Em última análise é isso, entendeu? Estou simplificando, obviamente, o raciocínio, mas o esporte propicia essas coisas. Propicia você se superar numa corrida. É um esporte. A corrida em si é um esporte. Quando você vê como competição, ele é um esporte. Quer dizer, o cara que chega e consegue completar uma prova, ele na realidade está superando a si mesmo. Muitas vezes. Ele quer ser o primeiro, é do caramba, ele vai ganhar, ele vai ser premiado. Mas quando ele está se superando, ele também está criando... Você está criando o hábito de... competitivo no sentido positivo, porque competição não é ruim. A gente começou também a estigmatizar. Competir é muito ruim. E isso que você está falando da questão da competição é muito importante, porque o poder público ele tem uma miopia muito grande em relação ao esporte, principalmente de competição. Então, hoje nós temos dentro das comunidades, dentro das políticas de participação, o esporte participativo. Isso que faz com que o esporte participativo não inclua para o futuro crianças com potenciais em competição. Então, nós temos que ter, sim, competições dentro das comunidades, a gente tem que explorar o limite, a regra, porque o esporte de participação, quando ele é definido para uma favela, por exemplo, é o receio que aquela competição possa gerar algum problema. Né? Só que o problema é da administração, de gerenciar, esse não é um problema da modalidade do esporte em si, né? Então você tem que efetivamente capacitar os gestores, capacitar os professores, capacitar, né, organizar aquela comunidade daquela forma. Então, e há uma crença, que é uma hipocrisia, de que essa competição não é possível porque está dentro de uma comunidade. Né? Enquanto que num clube a situação é a mesma. Então a gente tem que trazer para a comunidade o esporte de competição, porque é aí que eu vou poder efetivamente fazer a mudança. Não adianta, eu tive há um tempo atrás, tem uns 2 anos, uma pessoa para mim de muita referência, que eu torci muito, e quando eu conheci fiquei mais, é meu ídolo, que é o Mauro Silva. Hoje ele é o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, é um cara capacitado, etc. E ele chegou e eu falei, Mauro, numa live com ele, se você não tivesse ido para um clube, né? Porque é o clube que é o encaminhador desse potencial atleta de alto rendimento, ele não estaria, né? Então, se a gente não voltar a falar de esporte de competição dentro de comunidade, cada vez menos vamos incluir, porque as comunidades estão cada vez mais inseguras, tem menos olheiro, a capacidade dessa criança sair para né, treinar num clube se reduz por causa do horário, por causa da alimentação, por causa do transporte. Então a gente tem que trazer, se a gente não pode levar,
né, as crianças para o clube, que obviamente é um processo seletivo, né, então não é massificado, a gente tem que trazer a competição para dentro da comunidade, né, e de forma, obviamente, saudável. Né, criar ambientes de competição dentro de comunidades hoje faz com que as comunidades tenham menos violência escolar, mais saúde mental, melhor alimentação e aí, consequentemente, uma saúde melhor, uma vida mais longa. Os pais dessas crianças, né, conseguem administrar melhor seu tempo para estar com a criança e com o trabalho. Então, assim, a gente hoje tem muita barreira no ambiente do esporte que precisa ser, digamos, destruída, quebrada, para a gente poder fazer, de fato, a inclusão. Só no esporte, provavelmente dito, porque a competição hoje ela é vista por parte da sociedade, como, pelo menos no Brasil, Sim. Isso não é uma realidade no mundo afora. A competição é como se fosse uma coisa ruim. Ser vitorioso é ruim, né? Ser vitorioso é ruim. Ter sucesso. Você premiar o vitorioso acaba sendo um ato até discriminatório, muitas vezes. As pessoas não aceitam que você... No fundo, cara, a vida é uma competição, cara. É isso aí. Mas você não tem que fazer o outro ser pior do que você, ou contar uma fofoca. Você tem que ser melhor do que o outro. Ser melhor é um processo. Onde você se melhora, se inclui, E com isso, né, quantos talentos você pode promover, né? Quantos Mauros Silvas não poderiam ter tido se você tivesse, perdemos, e que você poderia ter descoberto e promovido para uma carreira ou para uma transformação mesmo da pessoa, da família, enfim, de todo aquele ambiente. E tem uma turma de pessoas que não são os Mauros Silvas, que sustentam os Mauros Silvas de alguma forma. Por quê? Porque é o cara que é o carregador de piano, que é o jogador médio, que também está inserido na sociedade. Esse cara é importante. E tem a sua importância. Exatamente. Se ele não estivesse lá, não tinha o resto. Então a gente não está falando só do ícone. E isso é uma discussão. O ícone é a exceção. Exatamente. Eu sou atleta, eu não sou ícone, né? Então se a gente só discutiu o ícone, mas tudo bem, a cada um Ronaldinho. Não tem vou 500 milhões de Ronaldos que deu errado. Só que tem uma questão muito importante, e aí o Emerson pode falar muito, porque o Comitê Brasileiro de Clubes trabalha muito nessa linha, que são os modelos de inspiração. Né? Tem os embaixadores do Comitê Brasileiro de Clubes. A gente, né? Os ícones são essenciais para fazer essa leva continuar. Quando o Guga Kirten ganhou, todo mundo jogou tênis. A gente fez a homenagem ao Joaquim Cruz, ele até brincou no último prêmio Sou do Esporte no ano passado, e na hora que ele falou lá, isso aqui que ele ganhou, mais um que correu depois que eu corria. Mais um que correu. Quantos? Eu chego, aonde eu chego? Eu comecei a correr por causa de você. Eu ganhei os 800 metros por causa de você. Eu fiz isso aqui. Porque o modelo de inspiração, né? Ele é a partir do ícone, mas efetivamente é a massificação. Eu acho que... né, e é muito legal isso, Fabiana, porque a questão da competição não é nenhuma questão da sociedade em si, mas é inerente à criança. A criança compete, a criança precisa competir. Claro que tem a questão do limite, das regras, mas uma criança que participa de algum esporte, ela não sobrevive naquele esporte se ela não competir. Né? E aí que está a diferença de uma atividade física pura e simples para um esporte mesmo. Por isso que tem essa importância. Mas você falou a questão da inspiração, de ter o seu espelho, seu ícone, né? Seu ídolo. É o caso que você comentou. Nós temos os embaixadores, né? O CBC ele tem um colegiado de direção com 9 membros. Desses 9 membros, nós temos alguns que são medalhistas olímpicos, campeões mundiais. A exemplo do Lars Grael. O Lars faz parte do nosso colegiado e é embaixador. Né? O André Heller, né, campeão olímpico, campeão mundial de voleibol, é membro do colegiado de direção e é embaixador do CBC. O Emanuel Rego, né, multicampeão mundial, campeão olímpico, embaixador e membro do colegiado, assim como a Magic Paula, que também é membro, a Mal Rimadi também, a própria Rebeca é do nosso colegiado de direção e outros ícones gestores, né, como o Betinho lá de São Paulo, Ali Tarbini, enfim, Humberto Panzetti. Mas a questão do ídolo é muito importante. A gente tem esse programa justamente levando a imagem do ídolo para todos os estados do Brasil, motivando essas pessoas, motivando os gestores a continuarem a fazer gestão de esporte, a promover o esporte. Né? A gente tem um evento chamado Fórum Estadual de Formação Esportiva, são 27 edições, 26 estados e o Distrito Federal,
Já estamos no sétimo, na sétima edição, salvo memória. Nós vamos para Natal, depois vamos para Rio Grande do Norte, depois vamos para o Maranhão e Minas Gerais, justamente levando essa questão do ídolo, a importância dele. E outro dia, conversando com o Emanuel, num dos fóruns estadual que nós fizemos, e ele sempre, eu percebo que ele sempre enaltece os atletas olímpicos e campeões olímpicos que estão na plenária. Por exemplo, o Fórum do Rio Grande do Sul, no mês passado, tinham 980 pessoas, entre atletas, gestores, enfim, e atletas até de 13, 14, 15 anos de idade, vendo um ídolo que talvez nem assistiu, obviamente, porque o Lars, né, apesar dele ter ganho o Mundial agora recentemente, né, mas uma criança de 12 anos não viu o André Heller ser campeão olímpico, não viu o Emanuel ser 8, 9 vezes campeão do circuito mundial. Mas uma coisa interessante, eles enaltecem os atletas olímpicos que ali estão e também as crianças, as quais eu falei, meu pai falou de você. Deixa eu tirar uma foto. A minha mãe falou que você era campeão do vôlei de praia, que você era campeão da vela. Então, olha a referência, né? Se é por meio do conhecimento ou do não conhecimento, mas da família, dos pais que puderam vivenciar isso. Então, tudo isso é uma mola mestra, uma engrenagem muito forte, né, dentro do esporte. E a gente falando desses incentivos, de como o esporte na comunidade pode ser benéfico para quem está começando agora e até para outros também que são aqueles talentos que a gente acaba encontrando um pouco mais avançados na idade, né? Fala um pouco para a gente, Fabi, da importância das vilas olímpicas que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. E o termo Vila Olímpica também, durante até a Olimpíada, causou uma certa confusão, porque a Vila Olímpica para os Jogos Olímpicos é onde os atletas dormem. Aqui virou a Vila dos Atletas, né? A gente está até mostrando algumas imagens de uma Vila Olímpica ali do Complexo da Maré, que é gigantesca, e a gente passa as margens da linha vermelha e não tem essa noção, né? Eu digo que uma das grandes erros dos Jogos Olímpicos era não terem mostrado, né? Porque todo mundo que ia chegar do aeroporto ia ver, né? E ela está, estrategicamente, ela e tem 7 escolas do amanhã do lado direito e tem um CIEP do lado esquerdo. Então, realmente, é um oásis ali dentro da Maré, que muito pouca gente conhece, muito pouca gente tem acesso. É um trabalho da prefeitura, né? Mas é uma política pública, não é uma política de governo, né? Já tem muitos anos. A Vila Olímpica da Maré foi implementada pelo seu Amaro, que era um líder comunitário. Ele faleceu tem 2 anos. Seu Amaro da Maré, ele está aí nesse vídeo. E é uma vila que ela traz um sentimento de inclusão assim latente, não só pelos, né, a gente atende aí a Vila Olímpica da Maré de 3.000 a 3.500 pessoas por dia, né, então é muita gente. Tem bailarinas que saíram para o Bolshoi. Meu sonho, já digo aqui, é criar a sala de balé dentro da Vila Olímpica da Maré, que a gente não tem. As bailarinas pequenininhas, né, elas fazem exatamente, essa menina foi para o Bolshoi. Então, assim, aí tinha um projeto da Fundação Barcelona, aí já para os pais, enfim. E principalmente para a pessoa com deficiência. Então, a gente hoje, aí tem um projeto também chamado Jaqueline Terto, que é um projeto para a pessoa com deficiência. E eu vou te falar, eu fico muito emocionada quando eu entrei na Maré na primeira vez e ouvi isso aí. Eu chamo de oásis, porque é um oásis, efetivamente, dentro de um ambiente tão, né, massacrado socialmente. Hostil, né? E que as pessoas só têm uma referência negativa. Quando você chega aí, olha aí as bailarinas, você chega, você tem outra entendimento da relevância da inclusão social em ambientes, né, como comunidade, porque a comunidade... A gente vai na rua aqui, né, no Leblon, Botafogo, Copacabana, em qualquer lugar, a gente vê praça, a gente vê árvore, a gente, né, respira, né, o oxigênio e tal. Não, na comunidade está tudo muito junto e não tem áreas sociais para viver em comunidade. Não tem áreas de convívio, não tem áreas assim, é um mar de casinhas sem saneamento, aquela coisa toda. Então, quando você entra num ambiente desse, olha lá as escolas lá atrás, quando você entra num ambiente desse, você fala,
é aqui que a gente precisa construir futuro. Ali você tem todos esses tipos de aulas, ali você tem reforço escolar, ali você tem atendimento à pessoa com deficiência, ali você tem atendimento psicossocial, ali você tem assistência social, ali você tem atendimento de saúde bucal, com projetos, enfim. Então, eu acho assim, hoje, é o que eu falo da miopia muito grande do Estado, do poder público, de entender que isso daí que... entre aspas, é a salvação. E eu vou dizer uma coisa que às vezes é meio polêmica, mas é porque quem convive com comunidade entende. Tem muito, assim, hoje, a faixa etária que está, digamos, entrando para o crime é mais ou menos entre 8 a 14 anos, entrando, tá? Então, é o garotinho que está de radinho, são sempre problemas assim sociais que estão ali internos, além da gravidez precoce. Então, são duas situações bem graves de tirar essa criança da escola. Aí o pessoal fala, a educação é muito importante. Claro que a educação é importante. Mas se essa criança já está fora da escola, por N razão de violência, ela tem defasagem psicossocial, ela tem defasagem educacional, ela tem um ambiente de violência escolar ou de violência familiar potencialmente alto, ela tem abandono, ela tem uma série de questões. Essa criança só vai voltar para a escola se houver um responsável, né? Um pai que matricule, uma mãe que matricule, um cuidador que matricule. Quando a gente não tem essa ferramenta do responsável, a gente precisa do esporte, porque é onde ela vai voltar para o esporte, e isso eu falo dos projetos sociais que exigem matrícula de criança em situação vulnerável, que é um erro, porque na verdade a gente está perdendo a criança 2 vezes, está perdendo entrando na escola, porque não conseguiu, e vai perder porque também não vai ser inscrita. Então você tem que deixar ele entrar de short, sem chinelo, sem camisa, com comportamento agressivo, e você começar a trazer ele para dentro, para o ambiente, dar o uniformezinho, vem aqui de novo, não cobrar, trazer ele para dentro do ambiente, e a partir daí identificar o que está acontecendo na família, o que está acontecendo na escola, e prepará-lo para voltar para a escola, porque às vezes é um menino de 9º ano que está com formação de 4º, e ele não vai acompanhar, e ele vai trazer um problema para a escola e vai trazer um problema para ele. Então, hoje, há uma deficiência muito grande, mais uma vez, do poder público, do entendimento da relevância do esporte, principalmente em comunidades, para a gente trazer esse acolhimento, digamos, informal, para que você traga essa criança de volta para a escola. Você não vai conseguir hoje, se a gente tem uma evasão escolar muito grande, se a gente tem um problema social muito grande, é porque a gente está tendo projetos sociais e escolas que não estão deixando essas pessoas retornarem até por vontade própria, porque não tem documentação, porque não tem A, B, C ou D, e aí a gente fica perdendo as crianças, né? Vai perdendo, né? Se você não pode entrar sem chinelo, né? Você tem que estar inscrito. A criança com 9 anos, tio, deixa eu jogar um futebol aí. Entendeu? Tem que deixar. Vem, entendeu? Então, acho que isso que é o papel do projeto social, é esse. E vai ao encontro do que a gente conversou e o tema aqui do nosso bate-papo, que é a longevidade, que é convívio, porque no próprio vídeo a gente viu senhores, senhoras, adultos, né, buscando uma promoção de saúde física, de saúde mental, de bem-estar, de convívio social. Enquanto a avó vai, ela deixa a criança... Tem um mix de gerações, né? É, O mix de gerações faz com que tenha mais vida longa e as coisas aconteçam. Vila Olímpica da Maré a média fantástico. começa a aumentar. Começa a aumentar. E sem essa dinâmica toda fica muito difícil. que papo que a gente teve, hein? E passou rápido. Poderia ficar mais e mais e mais e mais e mais aqui. Só que tudo que é bom dura pouco. Gostaria de vocês, pelo menos, Nem sempre, dar a nossa relação já tá no oportunidade. 7º já. Mas a gente só tá ficando, entendeu? Tá Isso, ficando, só tá tá ficando. entendeu? Mas queria dar a oportunidade para vocês também falarem aí a palavra final, né? Pra gente amarrar esse bate-papo nosso aqui, que trouxe muitas observações e colocou holofote em pontos que a sociedade, infelizmente, acaba não imaginando, né? Quando a Fabi trouxe ali a Vila Olímpica da Maré, você que passa pela linha vermelha, você não observa, você não vê o tamanho do que se tem depois daquele muro que separa a segunda principal via expressa do Rio de Janeiro dessa Vila Olímpica da Maré, de quantos talentos podem ser lapidados e, como a gente disse aqui, né, não são talentos para ganhar medalhas olímpicas,
mas são talentos para a gente se orgulhar lá na frente do que foi feito, né, Fabi? Isso aí, eu quero agradecer essa oportunidade, porque quando a gente trabalha com a questão social, é sempre muito difícil a gente ter espaço para falar, né? As empresas, elas querem, em muitas situações, né, mostrar o que elas estão fazendo, o que é muito bom, porque isso, né, o exemplo, mas é muito importante também a gente trazer algumas realidades para as pessoas entenderem quais são as dinâmicas de comunidades, de projetos sociais. Uma das questões importantes também é ajudar aos projetos que já estão dentro dessas comunidades. Isso que a Sou do Esporte, ela não tem intenção de ir lá criar o clube da Sou do Esporte dentro da Maré. Não, ela auxilia ao projeto da Vila Olímpica da Maré. Ela auxilia o projeto do Complexo do Alemão. Ela é uma ferramenta, é uma logística para que essas empresas possam chegar a esses projetos. Porque a gente tem uma situação muito clara. O primeiro tiroteio que acontece numa comunidade, o projeto social que não é interno vai embora. Então, e o que tem lá continua. Então, por isso que a essência de projetos sociais precisa estar dentro da comunidade. E, assim, eu fico muito feliz. O Demarest é um patrocinador da Sou do Esporte desde né, quando a gente começou a desenhar a Sou do Esporte. Está com a gente aí, vai fazer 10 anos. A gente vem crescendo em termos de relevância por essa atuação também, não só na questão social, mas na questão da governança das entidades esportivas, porque quanto melhor a governança, melhor desenvolvimento para o esporte e maior consequência no desenvolvimento do esporte brasileiro. E obrigada, Xavi, porque realmente é uma oportunidade incrível a gente falar. Eu trouxe o Emerson, assim, olha, a gente estava numa reunião do Conselho Empresarial de Esporte da Associação Comercial, qual eu presido. Eu falei, peraí, mas tem tudo a ver trazer você para esse papo, captei. Foi uma ótima coincidência, sem dúvida. Não foi? Obrigada, viu? Bom, obrigado também, Alexandre, de novo aqui pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E é isso, acho que a gente falou aqui de coisas muito legais e transformadoras, e o esporte realmente é uma ferramenta de transformação e que a gente precisa prestar atenção e trabalhar em cima, porque tem muitas coisas legais para fazer. É isso, prazer, que é tudo nosso, e o Emerson também, essa palavra final, Emerson. Muito rapidamente falando, eu vou usar 3 palavras que eu usei num discurso que eu fiz recentemente como orador de uma turma, e eu abordei os seguintes aspectos, né? Cabeça, coração e coragem. Acho que a cabeça, para a gente ter o discernimento de fazer o que tem que ser feito, de ser correto, de ser leal, né? E de atender aqueles que realmente precisam. Cabeça, coração e coragem, né? Coração para botar amor em tudo que você faz, tudo aquilo que você coloca amor, paixão. E quando estava passando aquele vídeo eu percebi os olhos da Fabiana cheios de lágrima. Isso é coração. É você saber que com esporte você tem que gostar de gente. Não tem como, gente tem que gostar de gente, né? Cabeça, coração e coragem. E coragem para enfrentar as adversidades que nós temos, um país que está assolado por uma política, por uma legislação volátil, por um problema que nós enfrentamos aí muito como gestores de esporte, mas que sabemos que tendo coração, cabeça, coração e coragem, a gente vai estar no caminho certo. E eu agradeço mais uma vez. Bom, vamos lá. De certa forma, a gente hoje deu um novo passo, esse 7º videocast dá um novo passo na abordagem que a gente tem da vida longa. Por quê? Porque a gente viu que esporte não é atividade física. Ele compreende a atividade física. Sim. Até então, a gente vem trabalhando sempre em formar a vida física da pessoa, muito mais a sua, como se alimentar, sua atividade física. Está falando muito do indivíduo. E sempre falando um pouco de convívio falando do indivíduo. E hoje a gente deu uma guinada, que já estava mais ou menos na ideia, da gente começar a falar da comunidade e da cabeça e da vida de verdade. Não adianta você trabalhar o seu físico, você se alimentar bem, tudo está maravilhoso, você ter tudo do bom e do melhor, se você não tem uma sociedade mais igualitária. Eu não gosto de discutir muito isso, que isso pode levar a distorções do conceito, né? Sim. Mas mais oportunidades. Com mais oportunidades e com possibilidade das pessoas terem acesso a essas oportunidades. Mudarem suas vidas, né? Às vezes você tem 500 oportunidades e não tem quem preencha. Mas tem, só não chegou a tempo. Esse é um ponto, né?
E o esporte, ele é uma ferramenta, ele não é uma atividade física, ele pode compreender uma atividade física, né? Até porque tem até os joguinhos que são ditos como esporte, faz parte da vida, né? Mas a gente deu um passo muito importante. Eu queria agradecer a vocês pela presença, né? Por estar valorizando esse tipo de coisa, porque seguro faz parte da vida. E a vida é isso, né? Não adianta a gente fugir disso, né? Não adianta ficar falando de seguradora e de seguros sem falar da vida. Falar da vida. A vida é que é importante. E vida longa. É isso aí. Vida longa. Vida longa a todos. Obrigado a todos nessa nossa mesa de peso e também obrigado a você que está acompanhando a gente até agora. Gostou, dê o joinha, compartilhe com todo mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal da Band News FM Rio, que não para de crescer. E ao lado tem a playlist com todos os outros episódios do podcast Planos Seguros. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.